Vasco volta aos treinos nesta quinta-feira após folga. E olha, Ramon Dias tem a volta de Zé Gabriel ao time, mas vai ter que definir. Vai colocar o Vasco naquela forma que terminou o jogo contra o Bahia, com o Bahia titular, com o Verrete e o Sebastião ali na frente? Vai manter a estrutura que vinha colocando em campo nos últimos jogos? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Ramon Dias e Emiliano Dias, a diferença que eles têm feito no time do Vasco da Gama. Vamos trazer informações sobre São Januário. O Vasco deu mais um passo hoje para a liberação de São Januário. E muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, salve a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, meus amigos, a gente vai passar um final de semana de saudades, a semana também de saudades, né? O Vasco jogou no último domingo, agora só teremos jogos no dia 21, né, ou no dia 16 contra a equipe do Fluminense, semana que vem, no sábado. Então vamos dar um tempinho de Vasco, né? Porque o Vasco não vai jogar devido à data FIFA. Porém, o Gigante da Colina volta aos treinos nesta quinta-feira. Como eu falei, Payet e Rossi estão treinando para aprimorar a parte física. Os demais voltam depois de folga nesta quinta-feira e aí o Ramon Dias começa a traçar a sua estratégia para enfrentar a equipe do Fluminense. Fluminense que não tá tendo seu técnico, que coisa maluca, né, cara? Os caras, não que eu tô aqui reclamando não, viu, gente, mas é estranho, né? Você saber que o outro time tá treinando seu técnico, o técnico tá na seleção. Mas enfim, o Vasco sabe que Zé Gabriel volta ao time. Provavelmente, Ramon Dias deve manter o Maicon, que fez uma boa partida, na zaga. A grande dúvida aí vai ficar pelo sistema ofensivo, né? O sistema ofensivo não agradou no primeiro tempo contra o Bahia. O Vasco, apesar de criar chances, os pontas não funcionaram, nem Serginho, nem Peck. Não conseguiram render, né? Tava lá mais próximo, faltava aproximação. O time estava um pouco mais espaçado ali na frente. O Verrete chegou até alguns momentos a reclamar o Peck e o Serginho para que eles encostassem quando ele dominasse a bola, enfim, falta um pouquinho de aproximação ali na frente. No segundo tempo, com a entrada de Sebastião, que foi muito elogiado pela sua partida, do Marlon e do Payet, o Vasco ganhou volume ofensivo. Aí o Vasco começou a jogar mais ali, pelos lados de campo também, principalmente pelo lado esquerdo, que foi bastante utilizado pelo Vasco. O lado direito estava inoperante, o Robson atacando é um problema, mas enfim, o Vasco melhorou. E aí vai ser a dúvida do Ramon Dias. Ele vai poder contar com o Marlon, que já está com a seleção sub-23. Inclusive amanhã o Marlon joga às 3 da tarde no ESPN pela seleção do Ramon Dias, do Ramon, na verdade, do Ramon Menezes contra Marrocos. E aí ele vai ter que definir. Payet já vai ter condições de jogar um jogo inteiro. Verrete e Sebastião à frente, pra mim, funcionou bastante, cara. Acho que o Vasco, a partir do momento que teve esses dois jogadores ali na frente, o Vasco teve um aumento, um ganho ofensivo. O Vasco teve mais volume ofensivo com os dois tabelando ali, buscando essa aproximação ali na frente. Então, é a grande dúvida do Ramon, né? Na zaga, como eu falei, Medel tá suspenso, não joga contra o Fluminense. Provavelmente a gente deve permanecer com o Maicon. Mas eu quero sua opinião aqui. O que é que você faria? Quem você escalaria? Qual time você escalaria para enfrentar a equipe do Fluminense no próximo sábado às 16 horas no estádio do Newton Santos? Falando sobre situação de São Januário. O Vasco deu mais um passo importante. Inclusive, o Figueira, o Marcelo Figueira, que é um dos advogados do Vasco, falou o seguinte à ESPN na saída da reunião com o Procurador-Geral da Justiça, né? Que São Januário será um dos estádios mais seguros do Brasil, que devido à questão de ter a biometria, o reconhecimento facial das novas catracas que estão sendo colocadas lá no estádio, para melhorar isso, o Vasco busca também, obviamente, a melhoria
ali na parte de fora no entorno de São Januário, com aumento de espaço útil também no acesso às catracas, ajuste dos portões, na abertura dos portões para sentido da saída, aumento de câmeras no interior do estádio, reconhecimento facial, como a gente falou, nas catracas. Então, o Vasco quer ter o jogo contra a equipe do Coritiba dentro da sua casa. Então, nesse momento, o gigante da colina quer e muito fazer aí o seu... Então esperamos que o Vasco consiga essa liberação. Cara, é importantíssimo, cara. Importantíssimo pro Vasco já na semana que vem ter o seu estádio, daqui a 2 semanas ter o seu estádio contra a equipe do Coritiba e aí poder jogar lá. São Januário vai ser muito importante para o Vasco nas próximas rodadas, inclusive Emiliano Dias e o próprio Ramon Dias têm sentido essa energia da torcida, cara. Eles pedem, aquela fala do Ramon na entrevista coletiva, não é balela. Quando eu falei aqui pra vocês na semana passada, antes do jogo contra o Bahia, que após o jogo contra o Palmeiras também, que o Ramon Dias queria a torcida em campo, que ele tinha feito um pedido junto com a sua comissão técnica, ele mesmo falou na Fonte Nova. O Vasco quer, a comissão técnica do Vasco, ela se encanta da forma que o torcedor leva o time do Vasco. Isso é algo que é primordial para eles. Então, eles também querem. Inclusive, uma permanência deles passa muito pela gente, por nós torcedores. Porque eles estão encantados com o que eles estão vendo. Foi até o que falou o Lucas Pedrosa hoje. A gente já tinha dito aqui para vocês também. Então, cara, depende muito dessa liberação de São Januário. E antes de terminar esse vídeo, eu vou falar uma coisa que eu estava aqui falando muito aqui internamente, com amigos, com pessoas que entendem futebol também, que eu observei uma coisa, cara. O Vasco estava meio morno, estava tudo meio morno no Vasco. A chegada do Ramon Dias, aliado a essa punição esdrúxula do TJ, fizeram com que a torcida voltasse a abraçar o clube. E pode ser que essa punição horrorosa que deram ao Vasco seja, como eu falei aqui com vocês, dos erros de arbitragem, tudo que está acontecendo no Vasco pode ser um estímulo a mais para que esse time saia dessa situação. Teve gente que fala, não é isso. É sim. A torcida do Vasco ela se uniu mais ao time. A comissão técnica está lutando por isso. Agentes políticos se unindo, gente até que nem se falava, se unindo para tirar o Vasco dessa punição horrorosa. Então acho que tudo que está acontecendo só está fortalecendo o Vasco e sua torcida. E tomara a Deus que no final do ano a gente esteja falando de uma permanência em uma Série A, quem sabe de uma vaga em uma Sul-Americana, e a gente seja premiado com isso, cara, porque o Vasco não merece, o torcedor do Vasco não merece que a incompetência de muitos que foram feitas no primeiro semestre sejam pagas agora. Então, se manter na Série A é imprescindível e nós juntos vamos conseguir isso. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo, até a próxima, saudações vascaínas e valeu!